Mercado de Consumo continua aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Vai acompanhar a NRA Show 2023, a maior feira de food service das Américas. Começa neste sábado e antes a gente já faz uma série de visitas a operações de food service, operações de varejo alimentar e de varejo como um todo na cidade para saber o que tem de novidade por aqui, né? Já que os Estados Unidos, claro, acabam ditando muitas tendências para o varejo e para o food service no Brasil também. Aqui ao meu lado para falar um pouquinho sobre essas visitas que a gente tem feito está o Mauro Preti, que é CEO da Cerati. Obrigada, Mauro, por estar aqui com a gente. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade de participar aí do programa. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Mauro, que está com a gente na delegação promovida pela Gouveia Food Service em conjunto com a Mercado de Consumo, né? E, Mauro, queria que você fizesse aí um apanhado mesmo do que a gente viu nesses 2 dias. O que você vê de mudança? Enfim, você vem na NRA, né? Geralmente acompanha a NRA em Chicago. O que você vê de novidade aí nas operações que a gente visitou e o que a gente pode levar também de aprendizado agora para o Brasil? Eu acho assim, a gente vê um movimento grande de digitalização do food service em geral, né, Nayana? Então, assim, tem um movimento forte de uma digitalização desse mercado. E eu acho que com um movimento que eu vejo assim, eu vi muito na visita do Tortazo, né, ao mesmo tempo que há uma digitalização, né, onde quando você vai num Revival, que é um centro onde existe uma busca pela eficiência dentro da indústria de food service, principalmente depois da pandemia, né? Com o aumento do custo da mão de obra e etc., existe um movimento de se tornar mais eficiente, colaborativo, no sentido de ter uma cozinha única, produzindo e oferecendo suporte. Então, na Revival a gente viu muito isso, operações de food service independentes, né? Que estão num local onde se dá estrutura para elas operarem, né? E uma preocupação de se localizar dentro daquela estrutura, um pouco de Chicago, né? Uma fotografia de Chicago, um recorte de Chicago no hall, né? Nesse food hall. E ao lado dessa digitalização que traz toda essa eficiência de marcas operando em conjunto, uma cozinha única, você tem um movimento do Tortazo de buscar uma identidade própria, né? Vamos dizer, uma âncora no sentido de trazer uma confiança para o consumidor que naquele lugar você tem toda uma autenticidade de ingredientes, né? Um ambiente colaborativo com os fazendeiros, né? Com os donos de fazendas que produzem os ingredientes para o food, no sentido que é um movimento, no sentido para se resguardar nesse movimento de affordability, né, de você tornar acessível uma série de coisas pelo digital, mas pelo outro lado você bota muitas coisas de valor, de diferenças, de nuances de valor no mesmo lugar e uma necessidade de você como operador de se tornar uma comida autêntica, né? Então eu achei muito interessante no Tortazo essa forma de você dar um pouco de identidade para aquela rede. Assim, não somos qualquer rede de comida mexicana. Nós somos uma rede onde se colabora e onde eu vou buscar o melhor ingrediente de coisas que eu conheço que são boas. Então eu acho que assim, que é um pouco da humanização, humanização do food, né? Por trás da digitalização, a humanização. E aí você vê exemplos como a Amazon Fresh, onde você vê o movimento do ultra digital, né? De pessoas de empresas que estão buscando vamos dizer, essa loja sem funcionários, mas que ao mesmo tempo deixam o checkout, deixa o formato offline tradicional convivendo, né? Que é um pouco desse movimento que a gente viu muito com a mídia, né? Com a mídia digital, do offline com online, do omnichannel. Então existe sempre essa preocupação de não ir no extremo digital e perder consumidor que gosta do tradicional, né? Então você vê um mercado pulsante, buscando novas formas, mas ao mesmo tempo buscando raízes e buscando coisas que o consumidor já está habituado a fazer. Então, por trás vamos dizer, do empreendedorismo do digital, existe um pouco também
do conservadorismo, né? E mesmo no caso da Amazon, a gente está falando de uma empresa gigantesca que tem base tecnológica, né, nativa digital, mas mesmo na loja super tecnológica que a gente visitou, tem o atendente, qualquer corredor que você passa, um atendente te dá um oi, mesmo que você não queira o suporte, todo mundo te cumprimenta, tem aquele calor mesmo humano, parece, né? É um pouco, acho que a gente nunca pode deixar a humanização de fora, né? As pessoas são importantes, o contato, principalmente no food, esse relacional é importante, né? Então se percebe isso, esse movimento. Cara, até onde eu posso realmente ir para esse extreme aí no digital, né? A gente vê mercados chineses, por exemplo, onde tudo é digitalizado, né? As plataformas combinando-se umas com as outras, se integrando, né? E eu vejo muito esse movimento. A gente teve esse momento da mídia, que foi muito claro lá atrás, né? A gente pensava que a mídia, o stream, né? Ia derrubar o rádio, ia derrubar a televisão, ia derrubar o rádio. E convivem dentro do mesmo ecossistema, né? Então, assim, eu acho que depois da pandemia, eu acho que estão existindo outras formas de fazer negócio, né? E eu, como indústria, a gente tem que perceber, né, essas nuances dos canais, né? E eu acho que esse encontro que a gente faz nessa missão da Gouveia é muito legal porque a gente tem desde, né, empresas jovens que estão fazendo um delivery, fazendo um digital, até empresas mais tradicionais, né, que estão fazendo o modus operandi da franquia, né? Então, assim, é uma troca de experiências muito grande. Você vê o moderno, o tradicional convivendo, né? E eu acho que, no fundo, tem um lugar para todas as organizações para trabalhar dentro desse novo ecossistema multifacetado. E todas aprendem umas com as outras, né? Você estava comentando das operações que a gente visitou também, no caso do Dons, que a gente visitou no primeiro dia. Foi super legal porque, assim, também é uma forma de trazer aquele conceito do fresco, né? Do todo dia fresco, né? Eu gostei muito dos elementos do merchandising, gostei muito dos elementos do queijo, por exemplo, onde os freezers estão bem organizados. Eu acho que, em certo ponto, ainda no meu caso da charcutaria, eu acho que ainda não é o modelo, eles estão encontrando aqui no mercado americano um modelo de displayagem mais interessante para a charcutaria. Acho que os europeus têm uma pegada mais gourmet dessa apresentação de produtos. O americano está aprendendo isso. Eu vi muito nas gôndolas essas, vamos dizer, essas tábuas de frio convenientes, né? É o cracker com o salaminho, misturados, snacks convenientes, né? E o Dom, a gente percebe que no Brasil, né, embora a gente veja uma boa execução aqui, eu vejo redes no Brasil fazendo um trabalho à altura dos americanos aqui em termos de você premiumização do ponto de venda. Eu gostei de ver o Dom, mas eu fiquei contente de também ver no Brasil redes fazendo o mesmo trabalho tão bom quanto. Em particular, eu gostei muito na leotização de ver os grãos, a produção dos vegetais, que eles falam aqui, é uma área que nós produzimos em loco, né? Então, essa presença do fresco é muito interessante. Eles têm muito essa coisa de valorizar o produtor local, né? Da região, do bairro ali, de Chicago mesmo, e da região onde a loja está, né? Exatamente. A gente vê muita a curadoria dentro da loja, você percebe uma preocupação, um cuidado de escolher alguns produtos realmente para que estejam a imagem né? E por isso que acho que cada modelo ele vai se transformando nas cidades que ele vai percorrendo. Vamos dizer, essa expansão e vamos dizer, a multiplicação e expansão, ela fica mais complexa dentro desse sentido, porque você tem uma certa customização para o público, que é um pouco da morte, vamos dizer, daqueles grandes supermercados de surface, né, de grande surface, para esses mercados de vizinhança, onde você tem que fazer essa customização para poder acolher dentro do modelo de negócio o cliente que vai de bairro, né? É a loja de vizinhança, que não é só conveniência,
mas também ter um produto específico para aquele tipo de público. Quase, né? Mas é muito legal que você falou que no Brasil, quando a gente vem numa viagem assim, claro, os nossos olhos brilham, a gente vê tudo que está sendo feito de inovador, de diferente, enfim, coisas que são feitas aqui primeiro mesmo, mas também essa impressão bacana que você traz de que lá no Brasil a gente já faz muita coisa bem feita também, né? E às vezes até de maneira mais eficiente, talvez para a nossa realidade. Eu acho que tem uma... Bom, hoje tem os meios digitais, você tem uma comunicação muito mais rápida dos modelos, né? Você vê uma loja da Zona Sul, lá na Barra, que é um modelo bacana, que é um pouco lá do bar de mussarela, que é a pessoa fazendo a mussarela na tua frente, né? Você tem essa abordagem do balconista muito mais forte no sentido de trazer, sugerir para o cliente que está lá, e eu vejo essa mesma proximidade. No Revive eu senti um pouco essa mistura do caseiro, né? Quando eu estava conversando com uma funcionária de uma loja no restaurante de hambúrgueres, que é onde eu comi, ela falou, isso aqui é minha tia que faz. Então tem uma mistura, não é simplesmente um independente de um fast food que está lá. Tem uma personalização que eles fizeram, né? E quando você conversa com o gestor, que a gente teve a oportunidade de conversar para entender a pegada dele, ele fala, puta, as pessoas têm orgulho de ficar aqui, a gente quer que os independentes fiquem aqui, né? A gente dá liberdade para eles comprarem as coisas que estão faltando, que eu tenho aqui, mas ele pode comprar onde ele quiser. Então, assim, é um ambiente meio colaborativo, meio cooperativo, né? Eu achei interessante não é um conceito, eu já tinha visto há um tempo atrás, mas eu não tinha tido essa nuance no sentido de entender um pouco a pegada dos independentes e do gestor do lugar, como é que é, entendeu? Me parece uma coisa meio de brother, né? De coisa, né? Interessante. Conceito muito bacana mesmo. Mauro, super obrigada. Obrigado, prazer ter você aqui com a gente, falando. Mauro Preti, que é CEO da Cerati. E a gente continua com a cobertura especial da NRA Show 2023 nos canais da Mercado e Consumo e também no nosso portal, claro. Notícias fresquinhas toda hora, mercadoeconsumo.com.br. Tá bom? Não perca.